Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelo canal 19 da NET, uma boa tarde para quem nos acompanha também ao vivo pelo site santamaria.tv.br, também ao vivo no facebook.com/TV Santa Maria e no YouTube no canal da TV Santa Maria. Você pode encaminhar sugestões de pauta para o e-mail tvsm@santamaria.tv.br, pode interagir ao vivo pelo telefone 3028 3045 e acessar também pelas nossas redes sociais facebook.com/TV Santa Maria, seguir no Twitter @TV Santa Maria 19 e no WhatsApp 99967-1505. O telejornal Santa Maria Agora tem o apoio cultural da Unimed, Santa Maria Novo Unimed Car voltou ainda melhor. Sim de Água Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem. E sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Desde ontem, o serviço de transporte coletivo opera com linhas reduzidas na cidade. Mas isso já fora anunciado na sexta-feira, em nota publicada pela entidade, dizendo que tomariam medidas para adequar a uma realidade que é de conhecimento de todos e vem monitorando isto. O objetivo é racionar combustível e garantir o transporte de passageiros, principalmente nos chamados horários de pico, aqueles em que atende aos compromissos dos cidadãos mais imediatos. Quem nos fala mais sobre essas medidas, sobre essas avaliações permanentes, é o presidente do SIM, Vitor Sacol. Satisfação tê-lo aqui conosco. Que bom. Boa tarde, André. Boa tarde. Que nos assiste. Prazer estar aqui, até para informar a cidade de Santa Maria esse problema seríssimo que estamos vivendo aí. Nesse sentido que eu digo que bom, porque vem uma pessoa que é abalizada para nos dizer exatamente essa gestão de crise. Nos diferentes setores está se percebendo a necessidade de se ter uma postura diferente do dia a dia, né? Gestão de crise exige uma avaliação mais metódica, mais acurada, mais pontual. E mostra a fragilidade que temos com o país, né, André? De que é uma greve que justas para uns, injustas para outros, mas é uma realidade que temos e que parou o país não só em combustível. Combustível é importante, mas também hoje com gêneros de primeira necessidade e hospitalar e tudo mais. Então, mostra que nós temos um grande país com grandes problemas também, principalmente no abastecimento aí de produtos essenciais. O combustível é um deles. Estamos com dificuldade enorme de conseguir, eu brinco com uma situação ruim, que é de forma homeopática, né? Quase a conta-gotas. Então as empresas estão recebendo combustível, mas não dentro da necessidade e nem da previsibilidade que se precisa, né? Então se tem estoque até sexta, sábado, mas não se tem a garantia de que o fornecimento vai ser retomado. A gente tem acompanhado pela imprensa exatamente isso, a população tem se perguntando, mas a frota, as empresas, relativamente à sua frota, elas não têm um determinado estoque? E aí que vem o que o senhor encerrou a frase dizendo que nem o governo, desde quinta, sexta, domingo ali no pronunciamento do presidente, ele anuncia que a greve vai acabar no dia seguinte e a gente vê o que está acontecendo aí. Já aconteceu comigo de dormir tranquilo e acordar no pesadelo. Eu achei que durante alguns dias ali, que foi o período da greve, sim. Fui dormir de forma tranquila, que achei que na manhã ia estar resolvido e amanhã tinha outro problema de outro jeito. Mas eu acho que o transporte público em Santa Maria ele foi bem administrado. A prefeitura entendeu a necessidade de proteger o estoque. Eu acho que esse foi o tema que se usou. A universidade foi muito consciente. Nós estamos conseguindo atender a população porque a universidade suspendeu as aulas. Hoje são 60 ônibus que trabalham na universidade. 60 ônibus, diariamente? Isso. E hoje tem aí 18, 20, quer dizer, 1/3 da frota, o resto nós estamos economizando combustível, graças a esse posicionamento do reitor. Se não fosse isso, provavelmente teríamos problema de manter isso que está acontecendo hoje. Atingiria a população como um todo. Atenderia menos população e eu acho que o transporte público cumpriu com a sua necessidade aí. Teve algumas restrições, mas a cidade, por nossa conta, aí funcionou perfeitamente. Não como deveria, mas eu acho que ninguém ficou prejudicado, até pode ter
demorado um pouquinho mais o ônibus e coisa, mas não sofreu um dano para a cidade. O diesel como composição do custo para um prestador de serviço como o transporte coletivo, por exemplo, esse é o mote de todo o movimento, né? A política que muitos consideram equivocada e que o governo já está, se não reviu, está revendo, os candidatos apresentam dizendo que não farão essa política de acompanhar o mercado internacional no balizamento que chega até a ser diário, quando não até 2 vezes por dia. Numa situação normal, hoje o combustível é o segundo custo da tarifa. A primeira é pessoas, quase 50% do faturamento de uma empresa de ônibus é com pessoal. E o segundo custo é combustível, aí em torno de 20% a 25%. Uma situação dessa, ele está passando um pouco de 25%, aí teve o reajuste de tarifa, mas ao mesmo tempo teve o reajuste fora do contexto do diesel, por 2 problemas fundamentais. Primeiro, o dólar está muito caro, o dólar em relação ao real muito valorizado, e a política externa aí do presidente dos Estados Unidos e coisa e tal, que acabou levando o preço do barril para quase o dobro do que se pagava antes. Então são 2 fatores fundamentais na composição do preço do diesel, de acordo com as normas da Petrobras hoje. E isso aí impactou até essa posição dos caminhoneiros, que ela é uma posição radical, mas ela assim, na visão dos caminhoneiros, é indispensável que se tenha uma política de confiabilidade, de saber quanto é que custa o combustível, até para fazer o frete de acordo com isso, né? Então, eu acho que é importante que o governo tenha uma norma clara e objetiva daquilo que ele quer como política de transporte. O senhor que acompanha esse setor especificamente do transporte, a avaliação que se faz é que o grosso do movimento se deu porque as grandes empresas dos caminhoneiros, elas não conseguiram acompanhar essa política de reajuste diário e não conseguiram repassar para o custo do frete. Eu estou trazendo para o senhor comentar para nós esse problema deles que faz 2, 3 meses que a Petrobras vem fazendo isso, né? E vocês têm um reajuste anual, quer dizer... É que assim, André, a grande empresa, ela tem mais facilidade em colocar... ela age rapidamente em relação às novas tendências, né? Se tu pegar uma multinacional, por exemplo, hoje é tudo dolarizado. Nós, como empresário de ônibus, nosso produto é todo ele dolarizado. Nós compramos pneu em dólar, o insumo, como se diz? Exatamente. Então, as empresas grandes, elas têm uma facilidade muito grande de adequar seu custo. Agora, quando chega no transportador, que esse é o grande problema, o autônomo e coisa que é quase 20% dos caminhões que rodam hoje no Brasil é autônomo, eles têm uma dificuldade em colocar preço de frete, em colocar... E aí, quando ele abastece o caminhão num posto, ele vê quanto do frete que ele gastou no combustível. E daí entra mais pedágio, coisa e tal, e acima de tudo um descontentamento com a política. Esse talvez seja o pior problema em relação aos caminhoneiros. É não confiar no sistema e ele ver que ele está trabalhando para nada. Ele não consegue levar nada para a família, não consegue ver uma expectativa de trocar o caminhão dele na hora certa e coisa e tal. Então isso leva a esses movimentos que acabam acontecendo, o que aconteceu aí. E o transporte coletivo? Tem sempre a urgência da permissão que quer investimentos. O senhor teve a foto de uma frota, de uma renovação aí de 11 novos veículos, isso, né? Por enquanto. Por enquanto, então também. E como é que é essa gestão do coletivo numa cidade como Santa Maria? Pois é. Falando em custos, no caso, né? O SIM tem uma política de renovação de frota, nós temos uma legislação que tem que ser cumprida. O ônibus novo, ele tem uma diminuição do custo de manutenção. Se a frota começa a ficar muito velha, o custo dessa frota aumenta muito. E, contratualmente, nós temos que manter uma idade média conforme a legislação. Então, a renovação de frota é uma obrigação das empresas, né? Assim como o poder público tem uma obrigação de manter o equilíbrio econômico financeiro dos contratos. Então, é uma coisa que ela é simples. Se tu for analisar
de como deveria funcionar, mas daí entra exatamente a mesma função dos caminhoneiros, né, que a população entende que as coisas estão caras demais. Então não é só o transporte público, é energia elétrica, é água, é gasolina. Então a população acaba não aceitando o aumento, mas ficando chateado porque é mais um aumento em relação ao resto tudo. E às vezes o salário que ele está recebendo não condiz com isso. Então é uma fórmula bem complicada. Uma equação difícil de ser resolvida. Muito difícil. Agora, eu acho que deveria ter uma política de mobilidade. Os governos, não vou criticar governo, porque não é esse meu papel, tem comentaristas para isso, né? Mas eu acho que o transporte público ele é só serviço essencial na Constituição. Tem um artigo da Constituição que diz que o transporte público é um serviço essencial, como saúde, moradia, educação e tudo mais. Só que, na realidade, os governos não incentivam o uso do transporte. Tanto que hoje tem 30 e poucos % de pessoas que não pagam ou pagam menos. E quem paga isso é a pessoa que está sentada no lado e às vezes ganha menos do que quem tem o benefício. Então é uma situação bem difícil de equalizar, mas tem solução. Agora vão ter que se incomodar, vão ter que mudar a Constituição, vão ter que... porque garantir direitos é muito fácil, né, André? É isso que eu queria, que o senhor fez uma avaliação de percentual que compõe o custo da empresa, primeiro o recurso humano, segundo o combustível, e do custo da passagem, da tarifa. Que percentual é esse? Que a gratuidade, por exemplo, representa quanto? Se for considerar todas as gratuidades, considerando que o estudante paga metade... Entre as gratuidades, qual é a maior? A maior... Em Santa Maria, ela é bem equilibrada entre estudantes e pessoas com mais de 65 anos. É mesmo? É. E nós temos outra gratuidade em Santa Maria, que ela também tem que ser considerado, que é a integração total. Uma pessoa sai de um bairro e vai para outro pagando uma tarifa só. Isso também tem um custo. Ele é justo? Eu acho que sim. Porque as pessoas podem sair, por exemplo, do bairro Salgado Filho e ir na universidade com uma passagem só. Isso é justo para quem mora mais longe e às vezes tem que se deslocar na cidade, só que tem um custo. Mas assim, o custo que mais dói para a gente é transportar muitas pessoas sem pagar. E não tem nenhum critério para dizer por quê. Né? Por quê? Uma pessoa, por exemplo, eu não estaria na idade ainda, por enquanto, mas eu, se usasse o transporte público e tivesse mais de 65 anos, eu teria gratuidade. Mas a pessoa que está pagando um percentual daquilo, daqui a pouco ganha um salário mínimo, ou daqui a pouco nem tem salário. Então, essas coisas que são injustas, né? Isso é constitucional, Constituição de 88 que determinou isso, mas eu acho que está na hora de... sei lá, fazer uma reavaliação disso aí, daqui a pouco não deixar a liberdade total e fornecer alguns tipos de gratuidade que as pessoas saibam que ele está pagando, mas ele está pagando uma coisa justa e não uma coisa injusta. Eu vou citar outra questão que parece que remete a uma questão de que o país precisa discutir e se nega a discutir, né, sobre esse manto do paternalismo exacerbado que o Brasil desenvolve, quer ser capitalista, mas também quer levar toda a carga de socialismo que ele tem aí a dos feriados. Nós convivemos dramaticamente com isso. Os empresários apontam na calculadora e dizem, olha, o Brasil tem 54 feriados. Tanto quanto domingos. 54 domingos. 54 domingos. E a quantidade de feriados, ele extrapola todo o censo que vai a quase 3 meses de negociar em torno de tudo isso aí. E aí tem a gratuidade também, que quer que todo mundo pague o menor preço, enquanto os outros também possam andar. Então... Mas é que assim... E aí você tem o transporte, eu quero encerrar dizendo que aí você tem o transporte coletivo em Porto Alegre, que é tradicional... A gente não quer falar mal de ninguém, mas olha o que está acontecendo lá na Carris, né, empresa pública. O problema, eu conheço bem a história da Carris, eu
eu gosto de estudar o transporte público. Que bom, isso mesmo. E na época que o Expresso Medianeira foi reconhecido como a melhor empresa de se trabalhar, nós fomos durante 8 anos, 8 anos com 4 ciclos de 2 anos, referencial de qualidade no transporte público do Brasil. Se conviveu muito com empresas grandes, inclusive a Carris. E a Carris ela tem um problema estrutural que ela recebe a mesma tarifa das outras empresas de Porto Alegre, ela paga um pouco menos de imposto e não consegue administrar os seus custos, né? Para você ter uma ideia, o prefeito Marquesan diz que tem mais ou menos um faturamento de um Expresso Medianeira hoje, de prejuízo todos os meses. Imagina. Sendo que a Carris é bem maior que o Expresso Medianeira, mas não é assim muito. Então, é um problema que tem que ser administrado e eu concordo com o prefeito Marquesan que tem que dar um jeito nisso, porque não é justo que a cidade pague um custo que, se entregar para a iniciativa privada, não custa nada. Então, mas é um modelo que se tem e, infelizmente, é estrutural, não é muito fácil de resolver, não. Mas não quer debater isso, né? De maneira geral. É difícil, né? É difícil porque são realidades diferentes, né? No momento que o empresário consegue fazer com o mesmo custo um transporte de qualidade, um transporte bom, tanto quanto o da Carris, mas não tem prejuízo, ou pelo menos consegue trabalhar, por que a Carris não consegue? E a empresa, qual é a carga tributária? É igual ou vocês têm, vocês que eu digo, os senhores têm, as empresas têm... Nós pagamos os mesmos impostos que todo mundo. Não tem benefícios de imposto diferenciado pelo transporte público? Nada. Não? Nenhum. Nada. Nós somos empresas comerciais com todas as responsabilidades de uma empresa privada e prestamos um serviço público que também ela tem uma responsabilidade que um supermercado, por exemplo, se resolver não abrir numa segunda-feira, ele fecha as portas, põe um cartazinho para os seus clientes lá e pronto. Transporte público não, tem que trabalhar sempre. Faça chuva ou faça sol, principalmente quando tem chuva. Principalmente quando tem chuva. Então, mas isso são os desafios que a gente tem que... A gente quer a gente precisa sempre dizer da realidade em que está, porque a gente se acostuma tanto com uma certa realidade que a gente pensa que aquilo ali está sempre assim, né? Eu te digo o seguinte, André, não é fácil ser empresário de ônibus no Brasil. O Rio de Janeiro está com um problema seríssimo lá, toda a confusão que a gente sabe que aconteceu lá, mas hoje empresas lá de 300, 400 ônibus simplesmente entregando o contrato para a prefeitura porque não operam mais. Tem uma empresa lá que tem o nome de Santa Maria, que eu conheço bem lá, tá? Ela simplesmente fechou a empresa e passou para os consórcios lá porque ela não conseguia mais operar. Então isso é triste, uma empresa que tinha 30, 40 anos de vida lá e com 2.000 e poucos funcionários que acabaram sendo absorvidos por outras empresas, mas a gente fica com dó, né? Porque a gente conhecia o sistema deles e tudo. Lá. Por favor. Passamos do horário aqui, mas está excelente a conversa aqui, 13 horas e 7 minutos. Essa questão da padronização das pinturas dos ônibus, me pareceu que nós tínhamos uma empresa que era destaque, ou é ainda, mas ela não apagou a imagem da Expresso Medianeira perante o público com essa afinidade bastante forte que tinha antes? Um pouquinho sim, mas eu acho que o consórcio ele é fundamental para o desenvolvimento de uma política de transporte, de política de mobilidade. O prefeito Jorge Poçobon disse que vai licitar o transporte e é fundamental que ele licite. Qual é a opinião sobre isso? Olha, que assim tem. O que tem que fazer é que ter uma segurança jurídica, né? Então, os contratos estão terminando em 2020 e o prefeito tem que listar. É uma situação que ele também é cobrado para isso e ele tem que fazer cumprir a lei. O que eu gostaria que o prefeito fizesse é fazer um sistema de transporte para melhorar a qualidade aqui. A licitação comum por si só, ela não resolve o transporte nada. Não é garantidora. Não, ela não garante nenhum tipo de melhoria para o transporte. Agora, o jeito que vai ser listado, isso sim. Acho que Santa Maria merece um sistema de transporte de qualidade. As empresas estão à disposição, independente se vão ficar ou não para isso. Os dados são os dados operacionais, a prefeitura tem tudo e nós também temos, estamos disponibilizando isso. Nós queremos sim participar da licitação como
como uma forma de a gente continuar operando, mas eu entendo que uma licitação ela abre para todo mundo. Qual é a avaliação do seletivo, abusando do tempo aqui? Olha, André, o seletivo foi uma ideia bem concebida, mas que não teve o segmento que deveria ter. Eu acho que o seletivo ele é importante, nós defendemos que não deveria ter ônibus com ar-condicionado e sim o seletivo com ar-condicionado, até para não contaminar o custo, que um ar-condicionado ele custa bastante, ele custa na confecção do ônibus, que ele é todo preparado para o ar-condicionado, ele tem um revestimento para não perder ou calor ou frio, e ele custa bastante e ele custa durante toda a vida dele. Agora veja bem, tu coloca 10, 15, 20% que eu tenho ouvido aí de ônibus com ar-condicionado. Ok, mas e quem não está usando o ar-condicionado, ele está pagando o ar daqui a pouco para o outro usar. Então eu acho que também, a mesma forma das gratuidades, eu acho que é uma coisa injusta, a não ser que coloque 100% da frota. Agora a cidade tem que pagar a conta. E essa conta existe, não tem como não pagar. Então é uma situação, é uma discussão que eu acho que o prefeito vai ter que ter essa discussão com a comunidade, ver o que quer. É fácil dizer, ó, eu quero ar. Ok, tá disposto a pagar mais? Não, pagar mais não. Ou daqui a pouco estão dispostos a pagar. Então eu acho que o azulzinho, ele entraria exatamente num transporte de qualidade, com pessoas somente sentadas e com ar-condicionado. Então, ele tiraria dessa faixa de ônibus que seria para a grande população que às vezes não pode ou não querem pagar um pouco mais. Muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos à disposição sempre para continuarmos conversando aí, tá bom? Ok, André. Para mim também é um prazer estar aqui, principalmente esclarecendo a população de que o transporte público é fundamental e as empresas estão empenhadas em fazer o melhor transporte público possível. Obrigado. Muito obrigado. Depois do intervalo, nós temos mais informações, entre as quais a participação do economista Alexandre Reis aqui conosco.